Aí galera, tudo bem? Vocês estão assistindo? A gente vai começar mais uma Juventude House nessa hora. Vamos falar um pouco de coronavírus e do que a Bíblia tem a falar a respeito disso. Então, antes de mais nada, eu quero orar com você e já eu vou chamar meu amigo Vinícius para estar junto com a gente aqui. Então, feche seus olhos, você que está acompanhando, vamos interceder pela nossa nação. É uma situação triste, de pandemia. Esse é o momento que a gente vai orar, interceder, pedir que Deus possa ouvir as nossas orações e tenha misericórdia da nossa nação. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos nesse momento te pedir que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação. Sabemos que o Senhor é um Deus de bondade, um Deus que tudo vê, nada escapa do teu controle. Te pedimos então que o Senhor possa atender as nossas orações e abreviar essa pandemia que acontece em nosso país. Dá, Senhor, ao prefeito da cidade a estratégia certa, ao presidente, ao governador, e em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa dar a eles a melhor ideia, o melhor tratamento para que a nossa nação sofra menos. Faz isso, Senhor, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vini, chega para cá. Vamos conversar um pouco a respeito de coronavírus. Um pouquinho distante, né? Um pouquinho mais para lá. Álcool. Pega aqui o álcool, Giovanni, para mostrar para a galera aqui, ó. O álcool agora tá ficando de luxo. Tão luxuoso que a gente pegou aqui uma garrafinha de vidro, para você ter ideia de quanto a gente pagou. Okay. Embora a gente já lavou as mãos com sabonete e tudo mais, mas é só para falar para a galera que higienizar as mãos é extremamente importante nesse momento. Deixa eu perguntar, vamos começar a trocar ideia. O que você já ouviu de mais maluco aí sobre o coronavírus, Vini? Pô, eu já ouvi muita coisa, pastor. Muita coisa. Já ouvi falar aí que era só uma gripezinha. Eu acho que no começo da pandemia todo mundo comentava que era só uma gripezinha. Inclusive algumas autoridades pensando assim, né? E aí a gente tá vendo que hoje não é bem assim. Cara, olha, além de eu ter ouvido muita coisa, eu passei por uma situação engraçada ontem. Tinha saído no grupo da igreja que tinha álcool gel numa farmácia lá na Ademar de Barros. Aí entrei no carro, fui lá correndo, aí tinha um cara, um negrão assim, 2x2. Meu número, assim. Mais ou menos do teu tamanho, exatamente. O cara tava completando ali, repondo as mercadorias. Aí eu falei, amigão, boa tarde, tudo bem? Ele nem virou pra mim, ele tava olhando ali, ó, pra dentro da prateleira ali, colocando, aí ele, boa tarde, nem olhou. Aí eu falei assim, amigão, você tem álcool gel aí? Aí ele tava mexendo assim, aí ele virou, bateu na minha barriga. Ô, negão, para com isso, cara. Não tem álcool gel, não. Eu falei, cara, não, bateu na minha barriga e saiu. Eu falei, cara, mó maluquice. A galera tá soltando alguns vídeos aí de loucura, né, meu? Que o pessoal tá fazendo estoque e tudo mais no mercado. E o pessoal realmente não está tendo consciência nem da situação e nem da visão do amor ao próximo e tudo mais, né? Bom, o que a Bíblia vai falar sobre isso, né? A gente tem que pensar sempre sobre os acontecimentos, a nossa responsabilidade humana, e também sobre o fato de que Deus não perde o controle das coisas, né? É engano nosso achar que, porque a gente está enfrentando essa pandemia, essa epidemia generalizada, é engano nosso a gente achar que Deus não sabe das coisas que estão acontecendo ou que isso é meramente um castigo da parte de Deus. Então, fique atento, a gente vai ler alguns textos bíblicos para que você entenda que, independente do que a gente faça, da forma como a gente trate sobre essa pandemia, Deus nunca perde o controle
de toda a situação. O primeiro texto que eu queria ler com você é o texto de Salmo 119, 71. Se você tiver com a Bíblia aí, acompanha na live, talvez dê um pouquinho de atraso, mas você vai fazendo pergunta e a gente vai voltando um pouco. Nós estamos falando sobre coronavírus espiritual e como nós podemos sobreviver espiritualmente a todo esse problema que está acontecendo. Se você olhar aí, Salmo 119, versículo 71, o texto bíblico diz assim: o sofrimento foi bom para mim, pois me ensinou a dar atenção aos teus decretos. O sofrimento foi bom para mim, pois me ajudou a dar atenção aos teus decretos. Então, pense o seguinte: se nada do que acontece é em vão, se nada do que acontece escapa do controle de Deus, então quando eu olho esse Salmo 119, versículo 71, eu tenho que pelo menos achar que alguma coisa vai cooperar para o meu bem. A gente não sabe ainda como isso vai acontecer, a gente não sabe ainda os números dessa tragédia, de como essa tragédia vai parar, mas o fato é que, de algum jeito, Deus quer nos ensinar alguma coisa. De algum jeito, em meio... Olha, a tosse, hein? Álcool. Álcool. De algum jeito... Tomar banho de álcool aqui. De algum jeito, Deus quer que, nesse momento, que todo mundo tem que ficar realmente em casa para evitar a contaminação comunitária. De algum jeito, Deus requer de nós, requer que nós fiquemos mais próximos dele. Se eu não tiver isso em mente, eu vou tentar achar algum culpado. Eu vou dizer que a culpa é do chinês, eu vou dizer que isso é guerra bacteriológica, eu vou dizer que os chineses estão tentando inventar algum tipo de controle de natalidade diferenciado. Eu vou dizer que isso é o princípio de uma guerra que vai acontecer de verdade entre exércitos e tudo mais. Calma, calma, calma. Tenha calma. O sermão das últimas coisas da escatologia que Jesus proferiu em Mateus 24 vai ser algo um pouco pior, né? O texto bíblico diz que esse tempo de peste, terremoto, guerras, pais contra filhos e filhos contra os pais, a Bíblia diz que vai ser algo que vai ser abreviado, senão até os eleitos se desviariam. Então calma, é o princípio da coisa, mas não é a coisa. Mas tenha isso em mente. O que eu quero pensar com você se você que está aí nos assistindo está sofrendo com o fato de não ter que sair de casa, o fato de não poder ir ao trabalho e tudo mais, eu quero perguntar para você: o que Deus quer te ensinar? Alguma coisa Ele quer te ensinar. Então, nesse momento de crise, e se nós estamos pensando sobre espiritualidade, eu preciso ver e rever quais são as minhas prioridades. Esse é um momento que você pode simplesmente parar um pouco na sua casa e pensar sobre as suas prioridades. Senão, todo esse coronavírus, toda essa pandemia, vai também abalar a nossa espiritualidade e aí sim estaremos perdidos. Se nós começarmos a ficar separados de Deus, aí sim nós estaremos perdidos. Mas, diga lá, Vini, o que você achou? Agora você termina as férias e como é que está a sua empolgação? Você volta para o trabalho? Não, lá na empresa que eu trabalho, a galera suspendeu, né? 100% home office, então, mesmo que com uma virada de mercado que a gente teve no setor que eu trabalho, porque teve um barateamento dos produtos, a gente tem muito trabalho, mas 100% em casa, ninguém no escritório. Uhum. Então, daí você vê a importância que se tomou isso, né? Uhum. Você tem ouvido aí da galera de decepção?
o brasileiro, ele também é um cara que leva muito na esportiva, né? Eu ouvi dizer, por exemplo, que tinha gente falando assim, o quê? 14 dias de quarentena, eu vou pra praia. Agora tem 14 dias de férias, meu. Cara, vou tirar meio mês de férias aí, vou ficar em casa. Não é isso que é para você fazer, meu. Para e pensa. Risco de contaminação é real, é verdadeiro. Eu já conheço algumas pessoas aí que estão contaminadas, não necessariamente no Guarujá, mas já conheço algumas pessoas. Então, a coisa é real, é grave, pela facilidade do contágio. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo alguns comentários falando de decepção. Cara, agora que eu ia fazer tal coisa, agora que eu ia para a faculdade a começar, vai atrasar tudo, eu vou perder meus dias de férias lá na frente, e o meu trabalho não vou receber. Assim. Hã? Não me expõe assim, tá? Dos dias de férias. Tá vendo? Não queria não falar. Expõe meu pecado, pô. Não queria falar que o Vini tava falando disso, né? Tirou 30 dias de férias, 30 dias de quarentena, né? Ótima curtição, conhece cada palmo do apartamento agora, sim. Né? Pode admirar da sacada. Então, olha só, é fato que às vezes a dinâmica da vida é interrompida por uma situação como essa, uma situação que eu acho que ninguém que está assistindo passou por uma situação como essa que a gente está passando. A última epidemia, ou melhor dizendo, pandemia de verdade, eu acho que foi só a da gripe espanhola em 1918. Todas as outras, gripe suína, H1N1, todas, ou mesmo se você tem perto da minha idade, o ebola, lá no final dos anos 90, não chegou a atingir de forma global. Ficou localizado male no continente, mas mesmo assim pouquíssimas relações com o que está acontecendo hoje. Então, o que a gente está pensando com essa live aqui? Para você assistir, tomar consciência de que Deus não... Então, o que a gente está falando com isso? A decepção às vezes vai acontecer porque a gente coloca nossa esperança em coisas distantes de Deus. E se isso é real, se isso é verdade na sua vida, é lógico que vai gerar uma frustração e um desânimo. Não foi o que aconteceu com o Vini só emendou a piada aqui, mas a ideia é que se a nossa confiança estiver tipicamente nas coisas e não no Deus que dá as coisas, então a gente vai sofrer muito com isso. O Salmo e 1 Pedro também vai fazer referência ao Salmo, é verdadeiro. Se eu não parar para pensar de que o justo não vai mendigar o pão, porque é uma promessa de Deus, eu vou acabar achando que esse é o momento de ir ao mercado e fazer um estoque de tudo que for possível e couber no cartão. Não sabe nem como é que vai pagar, porque já que está todo mundo de férias coletiva, não sabe nem como é que vai pagar, mas vai entrar numa dívida e, para com isso. O que está em jogo aqui, então, não é só o que Deus quer nos ensinar, mas é o fato de que sempre vai haver um confronto entre decepção e a providência divina. Se eu confio em mim mesmo, vai haver decepção. Se eu quero crer que existe uma providência divina, então eu fico mais calmo. Eu consigo depositar em Deus toda a minha confiança e a minha esperança. Abra aí, Vini, para nós, por favor, Isaías capítulo 40, nós vamos ver o versículo 28 e 29. Abra aí, você que está em casa, vamos ver o que a Bíblia nos fala. Isaías capítulo 40, versículo 28 e 29. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fadiga?
é insondável o seu entendimento? Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Então, olha o que o texto está dizendo. O mesmo Deus que permite que essas coisas aconteçam, que requer de nós proximidade, aquele que falou no Salmo 119, 71, que foi bom para mim sofrer aflição para que eu aprendesse mais dos mandamentos, esse mesmo Deus está dizendo: eu não me canso e não me fadigo. Eu não me canso e não me fadigo. Então, existe um propósito para tudo isso. Você não pode, em meio a tanto espanto e tanto alarde, se distanciar de Deus. Então, nós lemos o Salmo 119, versículo 71, e agora estamos lendo Isaías, capítulo 40, no versículo 28 e 29, em que o Vinícius leu, e está dizendo: você não ouviu, você não entendeu, o Senhor é Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele nunca perde suas forças, nem se cansa, e nem pode medir a profundidade de sua... Ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. Dá forças ao cansado e vigor aos fracos. Esse é o Deus que nós servimos. Nós não podemos perder de forma alguma isso de vista. Se nós perdemos, a gente vai começar a bater a cabeça na parede, achando que vamos morrer todo mundo, e vai virar um filme de cinema. Já deve sair algum filme sobre outra epidemia, o colapso da Terra, né? Eu vim com essa camisa xadrez aqui, tentando ficar mais perto do Will Smith, né? Naquele filme Eu Sou a Lenda. Tô parecido? Olha aí. Então, a ideia é que você sempre confie no Senhor. Embora haja uma guerra entre a nossa vontade e a vontade de Deus, tenha em mente que o nosso Deus é um Deus provedor. É um Deus que dá providência, providência divina, vindo dos céus, vindo do alto. Nada do que a gente construa nesse momento vale a pena. A epidemia ou a pandemia, ela atinge qualquer pessoa. Ela atinge quem tem muito e quem tem pouco. Ela atinge o descuidado e o descompromissado. Então, eu e você precisamos entender que esse é o momento em que a gente precisa olhar o texto bíblico e confiar nele e colocar toda a nossa esperança nele. Quer ver? Um outro problema que sempre vai existir conosco é justamente o problema do propósito de Deus e o problema da responsabilidade humana. Sempre vai existir uma guerra, galera. Não tem jeito. Eu quero fazer tal coisa e dá tudo errado. Para e repensa. Por quê? Porque não é a vontade de Deus. Ah, mas o meu coração está falando aqui que eu tenho que fazer tal coisa. Para. Jeremias capítulo 17 diz que o nosso coração é enganoso. Então, para um pouco, ora antes. Orar antes é fundamental. Ir ao mercado, liga para a galera: eu estou indo ao mercado, eu tenho que sair, sou obrigado a sair. Liga lá para o Vini: Vini, você está indo ao mercado? Dá para você trazer meia dúzia de maçãs? Dá para você trazer, sei lá, arroz, óleo, sei lá o que você está pensando aí. Fala com o cara, liga pro vizinho aí e faz um combinado e vai uma vez só. Não tenta inventar moda, porque ao mesmo tempo que cremos num Deus de providência, mas também precisamos saber que não podemos tentar ao nosso Senhor. Não podemos. Se existe então um propósito de Deus e a responsabilidade humana, qual é o nosso ânimo? O que acontece com você? Coloca aí na live. O que acontece com você quando a sua vontade vai de encontro com a vontade de Deus? Você fica felizão? Fala aí. Ah, não, tudo bem, deu tudo errado, eu estou felizão. Ou não? Você vai e repensa. Você para, você fica triste, percebe que tinha pecado envolvido, a sua vontade envolvia inclusive pecado. Sabe por quê?
Porque os textos que a gente vai ler agora vão falar justamente do que é vontade de Deus e do que é a nossa vontade. Se a gente não sacar isso, a gente vai se perder, galera. Abra aí comigo, Efésios capítulo 1, Novo Testamento, Efésios capítulo 1. Na próxima live, inclusive, fica ligeiro, próxima live é amanhã, Escola Bíblica Dominical, às 18h30. Nós vamos falar de pandemia de novo, só que a gente vai buscar um viés mais teológico. A gente vai olhar como a Bíblia vai falar dessas coisas para nós a partir do olhar de Deus. Porque uma coisa é a gente falar da responsabilidade humana e do sofrimento, e outra coisa é a gente pensar o que Deus está achando das nossas atitudes em meio a essa pandemia. Cara, tem gente se revelando aí. Não, eu vou morrer mesmo. Eu sabe o que eu vou fazer? Vou tocar o terror, tal. Cara, tem vídeo da galera aí na Itália, os caras espirrando no elevador e contaminando o elevador. Meu, os caras ficaram loucos. Para com isso. Abre lá, Efésios, capítulo 1, versículo 11. A Bíblia fala o seguinte, olha lá. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme seu plano, faz tudo, presta atenção nisso, faz tudo com que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O que Ele faz de acordo com a sua vontade? Fala aí no mic, brother. Tudo. Tudo. O que Ele faz, Giovanni? Tudo. Ronaldo? Brother, não adianta. Não adianta. Ah, não, mas isso é culpa do diabo. O diabo está fazendo uma par de coisa aqui na minha família. Mano, Deus foi quem permitiu. O diabo não tem poder para nada. Às vezes ele até se arrisca. Eu até vou entrar nesse assunto numa próxima live aí, para falar da autoridade do nome de Jesus. Brother, lê 1 João 5,18. Para com esse negócio de falar que o diabo tem um mega poder. Ele atua. Ele tem um poder, mas é limitado pela permissão de Deus. Lembra de Jó. Lembra de Jó. Lê Jó lá, que você vai ver que é Deus quem conversa com o diabo e pergunta se ele viu o meu servo Jó. É Deus que começa a história ali, brother. E aí o diabo faz uma proposta e Deus permite que ele vá até o limite que Deus falou. Ponto final. Deus faz tudo de acordo com a sua vontade. Então, a vontade de Deus é que nós aprendamos, nós estamos falando de coronavírus espiritual, que nós aprendamos sobre como eu devo me comportar espiritualmente diante desse fato. Fala aí, Vini. A gente tem uma participação aqui muito legal, o Opa. George, lá de Itabirinha. Valeu, George. Aí, Jorge, legal, brother. Acompanhando aí. Ele mandou aqui assim, ó: confiamos completamente na sabedoria de Deus e não temos dúvidas da fé dos mais velhos, os acima de 60 anos, né? Não tenho problema em casa, graças a Deus, pai e mãe estão conscientes dos cuidados de higiene e isolamento social. Só que alguns anciãos da igreja ignoram orientações do Ministério da Saúde, transferindo toda a responsabilidade para a proteção de Deus. Cara, aí começam... Jorge, valeu a pergunta. Cara, muito bem colocada. Aí começa um grande problema. A nossa fé não é uma fé cega. A ideia de fé no Novo Testamento, que vem da palavra no original chamada pistel, é a mesma palavra para crer. Ou eu creio naquilo que eu estou vendo, ou eu vou ser imprudente, ou, perdoa a galera aí com mais de 60 anos. Isso se chama irresponsabilidade. Fica quietinho no seu lugar, não vai demorar muito. Cara, é só mais uma semana, e aí a gente espera o que os infectologistas vão dizer. Para um pouquinho, vocês são os mais suscetíveis a essa doença e aos perigos da doença. Calma, fica quietinho. Ó, pede pro neto, ou pro filho, melhor pro filho, porque o neto às vezes é mais resistente e tal. Pede pro seu filho comprar um jogo de dama, gamão. Gamão. Cara, joga Uno. Essa é a hora de você desbancar todos os filhos e netos, se forem maiores. Todos os filhos e netos no Uno, brother. Essa é a hora. Então,
Não ignore as recomendações médicas que estão acontecendo e aparecendo no jornal. Não ignore isso. Por quê? Se você acha que é tudo mentira, não é. Não é. Seria uma mentira generalizada e globalizada, coisa que é difícil. Uma coisa é eu combinar com o Vinícius o que nós vamos falar e combinar uma mentira. Isso é uma coisa. Outra coisa é o mundo inteiro tá falando disso, se precavendo, fechando fronteira, uma galera louca indo pro mercado para fazer compras pro ano inteiro. Cuidado, cuidado. Eu não vou nem falar dos números aqui, que eu fiz umas contas meio doidas aí, olhando as gaussianas do gráfico, para você não se desesperar. Fica tranquilinho, para a gente poder conter essa pandemia, você precisa ficar quieto em casa, tá? Pra gente sair de casa, a gente saiu com roupa encapsulada, igual de bombeiro, assim, guerra bacteriológica. Tá aqui, ó, álcool em gel. O mais legal também seria lavar as mãos com água e sabão. Mas como a gente não conseguiu providenciar uma pia aqui com água e sabão, então a gente vai no álcool gel. De novo, álcool gel. Um só agora. Outra. Aí, olha o tamanho da criança. Vai me levar à falência, hein, galera? Aqui, ó, você... Só respondendo aí aos corneteiros, que eu tô olhando o celular para passar as perguntas de vocês, viu, gente? Isso aí. Por favor. Galera que tá mandando pergunta, fica ligeira. O Vini não tá olhando o WhatsApp particular, não tá trabalhando. Ele tá olhando a galera que tá fazendo pergunta na live e no grupo do Juventude House, no grupo da House, beleza? Não esquenta a cabeça não, mas que o cara vai levar a gente pro prejuízo, vai. O pão é grande, né, cara? Cara, tem que ser 2 esguichos. Cara, deixa eu fazer uma pequena pausa aqui no assunto. A gente não perca atenção. A gente tá falando do propósito de Deus e da responsabilidade humana. Galera com mais de 60 anos, a gente vai chegar na responsabilidade humana. Fica firme aí. Deixa eu fazer um parêntese. Mano do céu. Pra eu conseguir, tá vendo essa cor aqui de macho? Pra eu conseguir esse álcool gel, cara, eu liguei na igreja mãe, perguntei pro administrador, Zizo, se estiver assistindo, abraço. Meu, você tem álcool gel aí? Tenho, mas anel. Tinha 5 litrinhos. Você tem que trazer o frasco. E para encontrar o frasco? Eu fui em 2 lojas aqui especializadas em plástico e em frascos. Quando eu peguei num frasco... não, minto. Quando eu cheguei para a caixa e falei assim, meu, você tem aquele frasco de sabonete líquido? A mulher virou para mim e falou assim, onde você encontrou álcool gel? Fala para mim agora. Eu falei, calma, meu. Não encontrei álcool gel, não. Só queria saber se você tem aquele de sabonete líquido. Não tem, mas se você encontrar álcool gel, você me fala. Cara, sério, isso é sério. Se vocês aí que vendem plástico na Demar de Barros estiver assistindo, saiba, foi você. Foi você, eu vi o seu desespero, eu vi o seu olhar. Aí eu caminhei um pouco mais de bike e encontrei esse lindo frasco de vidro. Olha aqui. Chique, né? Paguei o olho da cara. Espero que não tenha ninguém da Jardim assistindo, porque em vez de 5 veio 18 litros de álcool. Não, mas aí é uma questão de venda e a gente tem que pagar o aluguel da igreja, então a gente fez um bem bolado no bairro. Tá falando aqui que o senhor gostou do rosa, pastor, foi por isso que... Sim, rosa machão, mas só pode comprar rosa quem é casado e tem 2 filhas, ok? Se não, melhor não arriscar. Em época de coronavírus... em época de coronavírus... O Ronaldo tá aqui, ó, fazendo assim pra mim, ó. Eu não vou fazer que não tenho músculo mesmo. Essa minha estirpe de keniano aqui, né? De poltergar. Bom, então, fica a dica aí. Foi uma aventura trazer isso daqui e bem escondido, num saco de lixo preto, porque era capaz de eu ser assaltado com esse álcool gel aqui. O rosa tá na moda, galera. É isso aí. Vamos lá. Vamos voltar. Coronavírus espiritual. Nós estamos falando agora do propósito de Deus e estamos falando de responsabilidade humana. Nós acabamos de ler Efésios, capítulo 1, versículo 11, que diz que Deus faz tudo pela sua vontade. Deus faz tudo pela sua vontade. Agora, se você está nos acompanhando, pega a sua Bíblia aí,
Abre no celular vai ficar difícil, né? Tá assistindo no celular? Pega uma Bíblia de papel, pega o celular da filha, do neto, o tablet, o computador, abre aí, mas abre a sua Bíblia, abra a sua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Essa vai direto pra galera que tem mais de 60 anos e tá inventando moda. Quer ir pro mercado, quer arriscar comprar álcool gel. Álcool gel não existe mais, galera. A galera tá virando... essa procura tá virando piada. Sabonete resolve. Se liga só. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Olha o que a Bíblia diz. Não se deixe enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Não adianta, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso ceifará. Para com a ideia de arriscar a sua saúde, achando que, por fé, Deus vai lhe proteger. Você vai andar com uma áurea, assim por cima, né? Protegido, blindado. Para com isso, meu. Fica em casa. Olha lá, Romanos 5, versículo 12. Olha o que o texto bíblico fala. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, que se estendeu a todos quanto pecaram. Meu, a culpa... Quer colocar a culpa em alguém? Ah, mas tem que ter um culpado. Se não é Deus, quem é? Então Adão. Adão, coloca a culpa em Adão. O pecado foi dele, brother. Mas deixa eu falar uma parada pra você. Não tem jeito de viver nesse mundo sem sofrer essas coisas. É novo pra todo mundo. É uma epidemia que ninguém nunca passou. Sei lá, daqui 30, 40 anos, a gente vai estar falando dessa coisa e falando como a gente se articulou para chegar até a igreja. Ok. O que a gente está comentando aqui, biblicamente, é que você e eu não pense que não corremos o risco de acontecer como aconteceu na Itália, nos Estados Unidos e boa parte da Europa. Não pense nisso. Nós já vivemos num mundo caído, num mundo pecaminoso. A Bíblia está falando aqui, Romanos 5, versículo 12, que por meio de Adão a morte entrou no mundo. Não tem jeito, brother. Todo mundo vai morrer. Não tem jeito. Mas eu tenho que saber que a forma como eu trato da vida que Deus me deu, o bem mais precioso que Ele me deu, a minha vida e a minha salvação, é importantíssimo. É importantíssimo. Você tem que ficar atento, porque aquilo que você plantar, você vai colher. Foi o que a gente leu em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Você vai falar alguma coisa, Vini? Não? Eu só queria dar os parabéns pro Gabriel, que acabou de entrar na live, né? 40 minutos. Aê, agora a gente já vai terminar. Valeu, Gabriel, entrou na live agora, né? Não, tô zoando, gente. Vamos continuar. Então, o que fazer... Valeu, Ronaldo. Obrigado, cara. O que fazer em meio a tudo isso? Meu, se não tem vacina, se não tem um remédio eficaz... Pô, a galera tá tomando um remédio para lúpus, achando que vai curar o coronavírus. Para com isso, meu. Só vai deixar a galera que precisa do remédio para cuidar do lúpus sem. Então vão ter dois problemas. Deixa eu falar um negócio para você. A gente precisa entender que num momento como esse, a gente precisa ter vida de oração. Tessalonicenses diz que eu tenho que orar sem cessar. Não é simplesmente parar e ficar o dia inteiro orando com a mão junta e vamos orar. Não, vida de oração. Colocar tudo nas mãos de Deus. Colocar a sua vida nas mãos de Deus. Colocar a vida da sua família nas mãos de Deus. Colocar a vida das pessoas desse país na mão de Deus. Pedir para que Deus derrame misericórdia sobre as nossas vidas. Olha aí, para você ter ideia, você que está acompanhando, a Igreja Presbiteriana Nacional, né, IPB, ela vai começar amanhã um período de jejum e oração. Então, se você pode, né, se você não tem nenhuma doença crônica, que você precisa ficar muito tempo, você não pode ficar muito tempo sem comer, amanhã
a igreja presbiteriana no Brasil inteiro vai fazer um jejum, pelo menos dessa forma. Das 6 horas da manhã até o meio-dia, do meio-dia até as 18. Meu, se você quer uma resolução para um coronavírus espiritual, esse é o momento. Meu, mas o que é jejum? Como é que eu posso? Eu estou assistindo agora, quero saber. Orar tudo bem, eu sei, é falar com Deus. Eu junto as mãos ali, né? Ou me ajoelho, ou sento ali na minha cama e tudo mais e vou orar. Orar eu sei, é falar com Deus, né? E a Bíblia fala que eu tenho que orar em nome de Jesus, porque é o nome mais poderoso, é o nome que tem autoridade na face da terra. Então, o que eu preciso entender? Eu preciso entender que isso é oração e o jejum é simplesmente você separar um tempo de oração sem comer e nem beber nada. Ah, mas pastor, eu só consigo ficar 3 horas sem comer e beber. Beleza, brother, é isso aí. Mas o que é esse jejum? É um tempo que você não vai ficar assistindo televisão, você não vai ficar ligando para ver os programas do domingo de manhã, ou ligando a televisão. Você vai separar aquele tempo para ficar meditando na Bíblia, orando por você, pelos seus familiares e pela sua família. Não sei se você está ouvindo bem aí, a galera está correndo aqui atrás, parece que tem um ruído, mas a gente está falando agora de jejum e oração. Então, se você puder, separe esse tempo, das 6 horas da manhã ao meio-dia, do meio-dia ou do meio-dia às 18, ou se você é aquele crente, aquele cristão ninja das galáxias, então beleza, faz das 6 às 6, lembrando que 6h30 a gente começa uma live aqui da Escola Bíblica Dominical. Mas o que eu quero falar para você? Tire esse momento de jejum e oração. Pare tudo. Desliga a televisão, pega a sua Bíblia, se tiver instalada no seu celular, e vamos fazer um jejum e oração também pelo nosso país. Ah, mas pastor, o que eu vou ler? Meu, esse vídeo vai ficar gravado no Facebook, depois você vai lembrar. Mas você pode ler Salmo 119, 71, que foi o salmo que a gente leu. Você pode ler o Efésios capítulo 1, versículo 11, que diz que Deus faz tudo pela sua vontade. Você pode ler Gálatas 6:7, dizendo que aquilo que o homem plantar, ele vai ceifar. Você pode ler o Salmo 23, que diz que o Senhor é o nosso pastor. Você pode ler Isaías capítulo 40. Você pode ler Mateus 5, que é o sermão das bem-aventuranças. Vai dizer qual é o perfil do Filho de Deus, que é pacificador. Que bem-aventurados são aqueles que choram, porque eles serão consolados. Então, a gente tem diversos textos bíblicos. Quer uma dica? Quer uma dica mesmo? Quer fazer jejum e oração? Começa lendo Mateus capítulo 5. Você vai ler o texto e você vai ter um tempo, puxa, isso é comigo. Eu preciso ser um pacificador. Eu tenho a convicção de que se eu tiver um momento de crise como esse e chorar, eu vou ser consolado. Mateus 5. Para ali um tempo, ora, pede a Deus sabedoria para lidar com toda a situação, pede a Deus que esteja guardando a sua família, pede a Deus que não aconteça nada de errado com o seu emprego, com o seu patrão. É hora de orar pelo seu patrão. Meu, é uma situação de crise. Quem que vai aguentar 14 dias, 15 dias parado, meu? Ora pela vida dele, para que ele possa administrar da melhor forma possível e você não perca seu emprego. Tá entendendo o que eu estou falando? Jejum e oração começa amanhã, você pode fazer isso. Então, o que nós falamos até aqui, até agora? Falamos que Deus tem algo a nos ensinar. É o momento de nós ficarmos quietos na presença de Deus e se perguntar o que Ele quer nos ensinar. Faça isso. Sempre vai existir uma decepção e vai existir providência divina. Sempre vai existir propósito de Deus e vai existir a nossa responsabilidade. Então, não mude as coisas não tente mudar a vontade de Deus ou tente
fugir dos propósitos de Deus. Você é responsável por cada uma das suas atitudes. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Aquilo que o homem plantar, aquilo que ele plantar, ele vai colher. E por último, ore. É um momento de oração. É um momento de nós pararmos, refletirmos e pedir a Deus misericórdia por tudo que está acontecendo no nosso país e no mundo. Vinícius, fala aí. Você comentava do dia sobre o dia do jejum, né? E isso vai ocorrer em todas as presbiterianas. Então, novamente, o George participa aqui com a gente e ele passou como vai funcionar na igreja presbiteriana lá de Itabirinha. Então, das 7 às 10 vai Itabirinha é Brasil, viu, gente? Itabirinha é uma cidade lá de Minas Gerais. Jorge, tamo junto, brother. Das 7 às 10 vai ser a SAF, que é a Sociedade Auxiliadora Feminina. Legal. Das 10 às 13, os homens, com a UPH. Das 13 às 16, a mocidade. Das 16 às 17, as crianças. E das 17 às 20, os adolescentes da igreja. Legal. Deixa eu falar um negócio pra você, um desafio agora, hein? Se você vai tirar esse momento de oração, vamos fazer um desafio pra você. Você entra no grupo Juventude House ou na House mesmo e vai colocar lá, orando agora, e lança o horário que você está orando. Orando agora. E aí você começa o seu tempo de jejum e meditação e depois você coloca lá o tema que você orou. Acabei de orar, orei pelo pastor, orei pelo Vinícius, orei pela galera da equipe aí que está transmitindo a live ao vivo. Faz isso aí, galera. Vamos ver, porque aí a galera vai se animando, vai ver o seu post lá dentro do grupo de WhatsApp, ou, melhor ainda, pode ser inclusive na página da igreja, Igreja House, você pode acompanhar lá. Inclusive tem um site da igreja, igrejahouse.com, tem alguns estudos, a gente está começando a alimentar o site, ou pelo nosso Instagram, joga lá, comecei a orar agora, vou ter um tempo de meditação, e aí depois você coloca os seus assuntos, pelo que você vai orar, além do coronavírus, além da nação e tudo mais. Beleza? Jorge, valeu a dica, hein? As sociedades internas lá de Itabirinha, cada um dividir um tempo para orar, muito bacana, legal. Mais alguma coisa aí, Vini? Por enquanto não, só o pessoal falando que tá em oração pelo áudio para chegar bem lá. A gente tá tendo uns problemas aí, mas eu acho que já melhorou. O pessoal tá em oração já. Legal, bacana. Se não orou antes, ora durante, isso aí. Galera, nós vamos terminar a transmissão, beleza? Amanhã, às 18h30, nós vamos ter Escola Bíblica Dominical, no mesmo assunto, pandemia, um olhar, como Deus olha para nós, e vamos ter um pequeno momento de louvor e uma pregação. Então acompanha a gente amanhã, 18h30, e depois um pequeno culto, um culto mais reduzido, às 20 horas também. Beleza? Manda um salve aí na live, compartilha. Opa, pergunta? Pergunta. Manda bola, Fê. Estamos esperando sua pergunta. Fala aí, Felipe. A gente tem um delayzinho, mas a gente aguarda aí. Você vai mandar pergunta, manda sem agora. Sem pressa, tá? A gente tem, tem 40 dias aqui para aguardar a sua pergunta, viu? Tem uma quarentena de verdade aqui, né? Igual Noé no dilúvio. 40 dias e 40 noites. O pessoal tá cornetando aqui, falando que eu tô usando errado o álcool em gel. Tô não, gente, tá certo. Por favor. Olha aí. 5 litros do álcool em gel é pra mim. Legal, a Dai falou que já resolveu. Graças ao Ronaldo e ao Giovanni, tá tudo resolvido aí. Áudio e vídeo perfeitos, o Sami tá falando. Júlio falou, já resolveu. Mas o Giovanni, tá? O Ronaldo tá aqui meio figurativo, mas obrigado, tá, Ronaldo? Beleza. O Felipe tá perguntando aqui. Poderíamos considerar o corona, não as duchas corona, o coronavírus, como juízo de Deus? Sim e não. Sim, como um juízo parcial, porque vai haver o juízo final, mas isso é um pequeno juízo, um juízo parcial, fruto do nosso próprio pecado. Então, se a gente leu
em Efésios capítulo 1, versículo 11, que Deus faz tudo de acordo com a sua vontade, então eu não posso dizer que isso também não envolve o juízo de Deus. Se tudo é feito de acordo com a vontade dele, de algum jeito também vai funcionar como um juízo de Deus para nós. É que quando a gente fala de juízo de Deus, normalmente a gente pensa, é o juízo final, vai acabar com todo mundo, Deus vai mandar saraiva, pedra de fogo vindo do céu. Meu, calma. Nessa hora, a gente tem que pedir por misericórdia de Deus. A mesma coisa que Moisés fez diversas vezes quando estava no deserto. Deus falou, eu vou acabar com esse povo. Juízo de Deus. Ia acabar com todo o povo do mundo? Não, ia acabar com Israel. Mas Moisés foi lá e intercedeu e Deus mudou de opinião, mais ou menos, né? A gente vai chamar isso de antropomorfismo. Quer dizer que Deus já sabia de tudo o que ia acontecer e Deus queria, na verdade, tratar com Moisés e com todo o povo, e por isso ele derrama misericórdia. Essa tem que ser a nossa oração. Olha lá, passem álcool gel no celular, já que está falando. Vamos passar no final. No final, na verdade, a gente não queria dizer, mas a gente tem um chuveiro de álcool gel aqui. Cada um vai passar fazendo higienização para poder voltar para casa. Carequinha do Giovanni vai chegar brilhando hoje. Brilhando, hã? Ó, a gente bebe álcool gel aqui. Calma, pastor. Calma, nem tanto. É brincadeira. O corona aqui sai água, tá? E vírus. Mas não tomamos banho de álcool gel não, hein, galera? Muito menos beber, ok? Vamos ver, ótima iniciativa com a live, Jorge agradecendo, Deus abençoe ricamente, Marisa falando aqui, amei a live, a Sandra, legal Sandra, a Sandra tá aqui pertinho, tá na pousada, quando acabar esse coronavírus, marca com a Sandra para vir conhecer o Guarujá, viu? Não abandona o Guarujá, a gente também gosta do turista aqui vivendo na nossa cidade. Galera, vamos terminar, não esqueça, amanhã vamos começar um jejum e oração, vamos orar juntos, começando agora, intercedendo pelo nosso país, pelas nossas famílias que estão passando por esse período de crise. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos te dar graça por essa live, pelo equipamento que nós temos, pela disposição dos nossos irmãos de estarem juntos aqui para promover mais esse estudo bíblico. Em nome de Jesus, tem misericórdia das nossas famílias, do Guarujá, tem misericórdia do nosso país, Pai. Pedimos que o Senhor possa abençoar o prefeito da nossa cidade, o Walter Suman. Pedimos que o Senhor possa abençoar o governador do nosso estado, o Dória. Pedimos que o Senhor abençoe a vida do nosso presidente Jair Bolsonaro. Pedimos isso, Pai, porque nós sabemos que o coração do governante está nas tuas mãos, que o Senhor faz tudo como lhe. Isso porque sabemos que o Senhor é um Deus misericordioso, que abençoa até 1000 gerações daqueles que se arrependem. Tem misericórdia do nosso país, te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Aí, galera, valeu acompanhar aí. Amanhã tem mais às 18h30. Recados finais, Vinícius. Recados finais, Julião aí agradecendo também. A Jaque pediu pra gente lavar a roupa quando chegar em casa. Pode deixar, Jaque. A Rebequinha, valeu, Rebeca. Um salve pra Naara também. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, gente. Realmente precisa lavar a roupa aqui, ó. Valeu. Um abraço, galera. Um abraço.